Serrabang, o líder político do MPLA, acusa a UNITA de ter agenda subversiva para o país e de tentar tomar o poder à força. Rui Falcão diz mesmo, diz não ter dúvidas de que a única forma de a UNITA chegar ao poder é por via da subversão. Qual é a sua opinião em volta disso? É mesmo por via da subversão? Está correto o posicionamento em Pelá? O que acha? Qual é o teu pensamento? Bom, nós estamos perante uma disputa política por causa da conquista e manutenção do poder. Aqui, a UNITA pretende conquistar o poder e o MPLA pretende manter o poder. Bom, e cada uma delas vai usando, para além de esgrimir os argumentos que tem, vai usar os mecanismos de que dispõe, legais, para alcançar o poder, o outro para manter o poder. Agora, a diferença aqui é na forma como esses mecanismos, esses instrumentos são usados. A reação do MPLA é própria de quem não se sente seguro e, portanto, reage daquela maneira. Mas, vejamos, se de facto o MPLA estivesse seguro de que seu presidente, o que faz, como governa, os atos de governação, e de que a proposta da UNITA não tivesse sustentabilidade ou pernas para andar, considerando que o MPLA detém alguma maioria folgada no Parlamento, portanto não teria razões para se preocupar com esta iniciativa da UNITA. Digamos que não é algo que esteja à margem da lei e, portanto, não conseguimos perceber como é que algumas opiniões, portanto, são mesmo opiniões, e o próprio MPLA diga que seja uma atitude irresponsável. Não. É um instrumento legal que existe e está à disposição dos partidos políticos que têm assento no Parlamento para fazê-lo aplicar. Veja que aqui nós não estamos a falar de um ato de força bélica, nem estamos a falar de uma ação em que envolva a subversão, enfim, etc. Não, estamos a falar de um instrumento que os próprios deputados, o legislador constituinte, aprovou e entendeu que é um instrumento normal e legal que quem estiver na condição de usar pudesse o fazer. E a UNITA encontrou um momento ideal, suponho, para fazê-lo, despolitar esse processo. Agora, caberá apenas, quer a UNITA e o MPLA, no âmbito desta disputa política e dentro dos marcos legais existentes e das instituições que existem para fazer vingar ou para concretizar este instrumento, usem os argumentos de razão que têm para cada um depois veja assistida ao direito de ser assistido o direito de fazer vingar a sua posição. Entendo que também o MPLA, provavelmente, o MPLA não devesse, nós já sabemos que o MPLA, nestes momentos, procura sempre o argumento da instabilidade, do retorno à guerra, para, portanto, não só mostrar que quem se opõe a si quer a guerra, mas também estender este espectro da guerra, da destruição, para o cidadão. Portanto, não está correto. Nós conhecemos, a nível do mundo, várias situações em que os presidentes foram destituídos por via desta figura. E nós temos os mais recentes, e com os quais nós temos um contato muito frequente e forte, é o Brasil. O presidente Collor de Mello foi destituído por um impeachment. A presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff, assim foi também. Enfim, portanto, nós não conseguimos vislumbrar aqui, nesta situação, um elemento de falta de maturidade, um elemento que põe em causa a estabilidade e a guerra. Salvo-se quem não estiver confortavelmente preparado para situações que legalmente existam, este sim quer fazer o retorno à guerra. E isto poderá levar-nos ao seguinte: quem recorrentemente chama e apela o argumento do retorno à guerra é exatamente o MPLA. Significa que o MPLA não está preparado para ele, apesar de ele dizer que os outros não estão preparados, ele também não está suficientemente preparado
para a disputa política dentro dos marcos legalmente instituídos e, portanto, faz sempre recurso à guerra. Nós sabemos quem mata as populações desde 2020 para cá, quem mata os cidadãos, quem não permite que os cidadãos se expressem devidamente, quem condiciona o funcionamento das instituições, quer a comunicação social, do sistema judiciário, enfim, nós sabemos quem são. Portanto, nós, os cidadãos, estamos à espera, vamos ver como é que esse processo vai se desenrolar. E, portanto, não sei se o MPLA, que receios tem o MPLA que esse processo se realize. Portanto, vamos lá ver. Esperamos que esta reação do MPLA, do Bureau Político do MPLA, não seja um recado para as forças de segurança, e no sentido de virmos nos próximos tempos, nos próximos dias, virmos manifestar-se na cidade, em Angola, ações de violência contra cidadãos para justificar que estas violências que se verificam a nível do país sejam resultado ou consequência da ação, da iniciativa da UNITA de destituição do presidente João Lourenço. Uhum. O Rui Falcão acusou também a UNITA de ter uma atitude completamente irresponsável, né, ao agir desse jeito, e que a UNITA quer de todo modo chegar ao poder, à força, ainda que a força. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá ver. Chegar ao poder à força seria de forma bélica. Ao que sabemos, a UNITA, em 2002, depois das armas, não tem exército, integrou os seus oficiais no Exército Único, começou a fazê-lo em 92, não tem estruturas militares e paramilitares que sejam do nosso conhecimento, não tem generais que controlam o Exército, não tem quartéis, não tem, enfim, etc. A UNITA não tem, domina as Forças Armadas, não tem a Força Aérea, não tem a Marinha, não tem a Polícia, enfim, etc. Portanto, não sabemos que tipo de força é. Que força bélica? Seguramente não. E sabemos também que a UNITA, depois que se desarmou, a população, sobretudo a nova geração, que não quer saber da guerra, percebe muito bem que a disputa pelo poder deve ser feita de forma política. E a força que a UNITA provavelmente tem agora, e que o MPLA esteja a referir-se, é a política e o apoio que a juventude tem na UNITA. E aposta. Portanto, e a aposta que a juventude está propensa à dinâmica. Talvez seja se for esta força política, não há mal nenhum. Esta força da juventude, da população, não há mal nenhum, não há força bélica. Portanto, a disputa política deixou o argumento da força, terminou em 2002, agora é o argumento da força da razão, que é o que prevalece. E é esta que interessa também como está no Estado de Direito Democrático. E, portanto, neste ponto, parece-me que houve aqui algum descuido do Bureau Político do MPLA. Aliás, nós sabemos se foi o secretariado todo do Bureau Político do MPLA reunido ou foram algumas pessoas do Bureau Político que fizeram. Por outro lado também, é natural, é normal que nas disputas políticas um e o outro buscam um adjetivo, chama de responsável a ação de um e do outro. Isto é perfeitamente compreensível e aceitável na disputa política. O que não é aceitável é que se use o poder que temos, né, e os meios que temos para, portanto, impedir ou restringir e controlar o exercício, a atividade política dos outros partidos. Isto é que não é normal. E, portanto, penso que há aqui dois momentos. Há um momento em que um partido político, no caso a UNITA, usa um instrumento legalmente previsto e estabelecido na lei, e há outro momento que o partido visado, que detém o presidente de quem vai ser visado, ao invés de usar os instrumentos, ao invés de esperar e usar os instrumentos legalmente existentes para contrapor e mostrar que, de facto, esta pretensão não pode prevalecer porque lhe falta alguma razão jurídica, alguma razão política e factual, não, vai à busca destes, digamos assim, insultos. Gostaria de dizer que a história dos insultos, a história da adjetivação, a história de
estabelecemos, atribuímos epítetos aos adversários políticos do MPLA não é nova, é desde 75. E, portanto, foi desta maneira que o MPLA sempre reagiu, sempre se procurou relacionar com os seus contendores, atribuindo epítetos, atribuindo adjetivos, atribuindo a responsabilidade dos atos maus quando ele sempre teve o poder. E, portanto, isto não concorre, não contribui para a democracia. Antes, pelo contrário, a tentativa do impeachment é uma figura prevista na democracia. Por isso está na nossa Constituição. E nos outros países também isto existe. Vários. Portanto, quem faz isso é uma força política que tem assento no Parlamento e está lá a trabalhar. Muito obrigada, Saravango, pela sua intervenção.